Magalhães, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você acompanhou a entrevista do Dudu aqui do estúdio. Você estava aqui no estúdio, acompanhou. Rapaz, mas não falta confusão não, João. Não, no PT são várias correntes e não, cada e agora é a sua reivindicação. João, o que eu acho engraçado, você falou uma questão interessante, o que eu acho engraçado é o seguinte, não falta discussão e debate no PT e discordância. E agora criar a federação. Exatamente, aumentou os agentes políticos. Exatamente. Rapaz, olha, que não vai ser. Ajudam a construir a decisão. Meu Deus do céu, olha, eu que sou um jornalista, o João que é jornalista, cidadão de cabeça, certamente, imagina lá quem está participando diretamente. Mas falando de sessão municipal, João, você conversou com o Kleber Montezuma, que foi candidato a prefeito, professor Kleber, foi candidato contra o atual prefeito, ocupou diversas secretarias nas gestões tucanas. O que é que ele comentou sobre essa sessão municipal? Douglas, até publiquei o texto, está no Portal Dia, para quem quiser acompanhar. E é interessante porque Kleber Montezuma, de fato, é um observador privilegiado desse processo eleitoral. Afinal de contas, nas últimas eleições para a prefeitura, ele foi o candidato escolhido pelo então prefeito Firmino Filho, para tentar ali dar continuidade aos planos de poder e de gestão do PSDB aqui em Teresina. Kleber Montezuma disputou a prefeitura da capital, chegou aí ao segundo turno, inclusive teve uma votação expressiva de 142 mil votos. E para a gente, o professor Kleber Montezuma deixou bem claro que nesse momento ele está afastado das discussões políticas, é um crítico ferrenho da antecipação da discussão eleitoral. Ele entende que neste momento os líderes políticos deveriam priorizar a discussão sobre a gestão da cidade, os problemas, enfim, apresentar soluções para os problemas da cidade de Teresina. Então ele é um crítico ferrenho dessa antecipação da discussão eleitoral. No entanto, quando eu questionei ele sobre, no seu grupo político, nas pré-candidaturas apresentadas de Silvio Mendes e de Bárbara do Firmino, qual desses nomes ele prefere, a Kleber Montezuma deixou claro que, por um quesito de experiência comprovada, Douglas, ele prefere que Silvio Mendes seja o candidato do grupo, do seu grupo político. Ele até argumenta que hoje Teresina, nas mãos da atual gestão, passa por um momento, segundo ele, muito complicado do ponto de vista da gestão e que isso vai demandar de um próximo gestor uma experiência que ele particularmente enxerga em Silvio Mendes, pelo fato dele já ter governado Teresina e de ter saído com uma boa aprovação. Só me permita, João. Quer dizer, a avaliação do ex-secretário Kleber Montezuma, do professor Kleber, não é uma avaliação simplesmente de preferência. Ele justifica essa avaliação e essa, digamos, indicação, essa escolha, essa referência a Silvio Mendes, porque ele leva em conta, na opinião dele, a conjuntura atual do município e o que vai precisar o próximo gestor diante dessa conjuntura. Exatamente. Mas reconhece, por exemplo, em Bárbara do Firmino, essa semelhança nas ações. Ele cita que encontra, percebe em Bárbara algumas características que ele disse que sempre elogiou em Firmino, como a questão da inteligência e da sua a determinação, inclusive muito jovem, em lutar pela sua pré-candidatura. Quem tiver, só rapidamente, quando tiver no ponto, é a coluna do João no portaldia.com, pode dividir a tela com o João aí, enquanto o João comenta, porque você pode acessar a coluna do João no www.portaldia.com. Tem a coluna do João Magalhães, você acessa lá e você tem a análise completa que o João fez sobre essa conversa que ele teve com o professor Kleber Montezuma. Quando tiver no ponto, o João vai falando, pode dividir a tela e colocar a coluna. Pois não, João? Exatamente. Então ele até reconhece que Bárbara tem umas características positivas, é bastante jovem, tem o direito, segundo ele, de lutar para ser a candidata, até porque teve uma votação expressiva em Teresina, pela lembrança, obviamente, por ser a herdeira natural de um capital político do ex-prefeito Firmino Filho, ele reconhece que ela tem a autoridade de trabalhar para ser a candidata. Agora, a grande questão, que ele faz questão de frisar sempre, é a experiência comprovada de Silvio Mendes. Ele lembra que trabalhou com Silvio Mendes na gestão de Firmino Filho, quando Firmino Filho era o prefeito, a Montezuma era da educação, e
a Silvio Mendes era da saúde. Depois Silvio Mendes virou prefeito e Firmino Filho foi seu presidente da Fundação Municipal de Saúde. Kleber Montezuma era gerente, né, de uma das áreas lá da fundação. Foi de habitação também, né? Foi da Secretaria de Habitação. Então, de fato, é um gestor que sempre caminhou ali dentro, né, desse grupo político. E nesse cenário pré-eleitoral, ele encontra-se afastado, né? Ele disse que em 2020 foi candidato por uma decisão quase que pessoal. Mas não vai ser não, né, João? Filho. Mas para ano que vem ele descarta, ele diz que as candidaturas ao Executivo já estão postas, né, as pré-candidaturas, e ele não tem o perfil para ser vereador. Ele disse que não tem o perfil, ele sabe disso, e até ressaltou que na eleição passada, de fato, ele só foi candidato para atender um chamado do próprio prefeito Firmino Filho. Ele disse, fez questão nem de para ressaltar... executivo ele... Não, ele disse que ele ressaltou que, assim, nas últimas eleições ele foi um candidato, mas deixava bem claro que não tinha o perfil político e que estava sendo candidato porque era um chamado ali do prefeito Firmino Filho, um gestor que ele sempre acompanhou no município. Então, pelo grupo político, ele aceitava este desafio, mas reconhece que no momento ele é um observador privilegiado do processo já político, que nas últimas eleições foi um candidato. Vamos colocar na tela aí? Pode colocar na tela cheia, tira primeiro o GC, Rafael, e vamos colocar na tela cheia a coluna do João Magalhães para você acompanhar no portaldia.com, para você ler, entender melhor como foi a conversa. O Rafael vai passar a página para você ver aí, ó. Montezuma prefere Silvio Mendes e diz que Teresina precisa de uma pessoa mais experiente. Enfim, tá aí o texto do João Magalhães para você acompanhar no portaldia.com. Obrigado, João. Até já, Douglas.